Bom dia, pessoal. Estamos dando início a mais uma aula online a partir do portal da TEDUC e dando continuidade aos nossos conteúdos. Lembrando que na aula anterior nós estudamos o último capítulo do livro 6 e na próxima sexta-feira nós iremos ter o nosso simulado. Então achei necessário trazer de volta, vamos dizer assim, né, revisar alguns conteúdos que nós já trabalhamos, mas que estaremos vendo com mais detalhes na aula de hoje, tá certo? Então não estranhe, porque pode ser que alguns aspectos a gente já discutiu, mas vamos discutir de uma outra forma nessa videoaula, tá certo? Então, esse conteúdo que a gente vai trabalhar hoje, ele está no capítulo 6 do livro 5, que é justamente um dos capítulos que foi solicitado para vocês estudarem para o simulado, tá? Então, que fala justamente sobre o Brasil urbano. Então, todos os aspectos relacionados à nossa urbanização brasileira. Então, vamos lá. Na aula anterior, que é importante salientar para vocês novamente, nós estudamos no contexto das cidades a questão das indústrias, né? As indústrias brasileiras. Então, nós vimos que o país Brasil, ele foi um país que não se industrializou rapidamente, né? Foi mais demorado esse processo, principalmente porque nossa economia, por muito tempo, foi baseada nos aspectos agropecuários, né? Do agronegócio. E até hoje esse setor tem grande importância na nossa economia, né? Grande destaque. E as indústrias, ela tem uma importância sim, mas comparado a esse outro aspecto, é menor. Então, nós vimos que as indústrias brasileiras começaram a se desenvolver, principalmente no governo de Vargas, né, de Getúlio Vargas, e posteriormente, Juscelino Kubitschek, ele trouxe para o país indústrias internacionais, né? Então, esses dois governantes do nosso país foram muito importantes no contexto da industrialização e da urbanização brasileira, certo? E na aula anterior nós vimos os fatores de desconcentração e concentração das indústrias, né? Então, nós vimos que existem áreas que têm uma maior concentração, que é justamente em áreas como o Sudeste, né? Em áreas que estão lá nessa região brasileira, e existem áreas que não têm tantas indústrias assim, tá certo? Que está na região Norte, na região Centro-Oeste, justamente por ter sua economia mais baseada em outros aspectos, principalmente, né, no agronegócio, e essas duas regiões elas não investem tanto em tecnologias destinadas às indústrias. Já na região norte, a gente pode observar o quê? A grande presença da floresta amazônica, que isso vai, consequentemente, influenciar, tá? No espaço destinado para essas indústrias. Nós não iremos ter muitos espaços disponíveis para essa industrialização. Por isso, esse baixo índice lá na região norte. Na região centro-oeste, a gente já vai ver o quê? Uma economia mais baseada nos setores agrícolas. Sabemos que lá nós temos as maiores produções da soja, entre outros grãos. Por isso, não existe tanto desenvolvimento das indústrias. Ah, professora, mas nessas áreas não tem indústrias? Tem sim. Mas se comparado, por exemplo, à região sudeste, esse número é bem menor, né, que nessa outra região brasileira. Então, nós vimos que alguns aspectos, como a infraestrutura de uma cidade ou de um estado, pode fazer com que as indústrias, né, fiquem ou não naquele local, tá? A questão dos impostos também pode ser um chamativo, um atrativo ou um fator de repulsão dessas indústrias, onde geralmente naquela cidade ou naqueles estados que têm as menores taxas de impostos vão existir mais indústrias, tá? Isso é um fator que a gente observa muito na nossa atualidade. E muitas dessas indústrias estão procurando cidades mais do interior ou da região metropolitana. Como um exemplo que a gente vivencia é a questão da cidade de Maceió e a região metropolitana dela, onde muitas indústrias já não estão encontrando mais espaços na cidade de Maceió, na metrópole, e estão procurando as cidades vizinhas, né? As cidades que fazem parte da região metropolitana, inclusive a cidade de Rio Largo, tá? Nesse contexto da indústria, nós podemos citar que existem alguns problemas, certo? Não são só coisas boas, né? Existem muitos problemas relacionados à produção industrial, tá ok? Então, vamos ver hoje um pouquinho sobre esse contexto. Vamos lá, pessoal. Podem acompanhar no livro 5, capítulo 6, tá?
Então, aula de geografia para o 7º ano MA e o 7º ano B, que fala sobre as questões ambientais do espaço urbano, justamente toda essa problemática relacionada ao processo industrial direcionado ao espaço urbano. Professora Rosalia, Rio Largo, Alagoas. Então, essa aula é muito importante, principalmente no contexto da nossa próxima avaliação, tá? Então, trouxe aqui para vocês de início 2 imagens que retratam a tão falada Avenida São Paulo, né? A primeira imagem nós vemos no contexto lá de 1946 e essa mais recente. Então, existiram grandes mudanças, principalmente motivadas pelo processo de industrialização da cidade de São Paulo, que consequentemente vai aumentar o processo de urbanização. Se eu tenho mais indústrias localizadas na cidade, eu vou precisar de mais pessoas para trabalharem nelas. E, consequentemente, a população dessa cidade, a urbanização irá aumentar e muito, tá certo? Então, esse é um grande exemplo desse processo de urbanização e industrialização brasileira, tá? Então, o modo de vida urbano é muito diferente do modo de vida rural, seja em relação às atividades realizadas nesses 2 ambientes, seja quanto às transformações que ele impõe à paisagem e aos impactos que eles causam no ambiente, tá certo? Então, o modo de vida urbano, como nós conseguimos observar, ele é muito mesmo diferente do modo de vida rural. As pessoas que vivem no meio rural, eles têm o quê? Uma maior preocupação, vamos dizer assim, ou uma melhor forma de cuidar do meio natural, do meio ambiente, né? Os impactos produzidos por essas pessoas, por essa população rural, são bem menores do que aqueles que acontecem no meio urbano. Mas não quer dizer que no meio rural nós não iremos ter impactos. Teremos sim, de outras formas e também em menores escalas, vamos dizer assim, né? No ambiente urbano, nós iremos ter uma população maior, um maior número de indústrias, entre outros aspectos, tudo mais elevado, e, consequentemente, os impactos vão ser mais variados e em maiores intensidades do que na zona rural, certo? E, consequentemente, a paisagem vai estar sempre em transformação, em grande escala, no espaço urbano. A vida urbana transforma de maneira significativa o espaço geográfico, alterando e impactando o ambiente, muitas vezes de formas mais intensas do que o modo de vida rural. Isso porque o espaço urbano abriga maior número de pessoas que desenvolvem diversas atividades em seu cotidiano, tá certo? Como eu tinha explicado um pouquinho para vocês, o espaço geográfico ele vai ser muito transformado no momento em que essa população vai aumentando. Né? Se a população aumenta, eu vou precisar fazer mais obras de infraestruturas, né? Mais casas, mais prédios, mais vias, né? Mais indústrias, mais escolas, mais hospitais. Então, todo esse contexto vai cada vez mais transformando o espaço geográfico, né? E, consequentemente, os impactos realizados nesse espaço vão ser enormes, né? E vamos dizer assim que o modo de vida urbano ele é bem mais acelerado do que o modo de vida rural, tá? Os diferentes tipos de impactos causados no ambiente em decorrência do modo de vida urbano. Nós temos os impactos por atividades de ocupação, que é justamente nesse contexto de construir infraestruturas para se adequar a esse grande número de pessoas. Impactos por atividade imobiliária, construções de casa, de prédios, cada vez mais. Impactos por atividades de consumo, então vamos ter muito consumo de alimentos, consumo de água, consumo de energia, né? Então, muito consumo que geralmente vai também causar muitos impactos. Nós também teremos os impactos por atividades de produção, justamente a questão da produção na indústria, né? Sabemos que as indústrias elas são grandes causadoras de poluições, né? Tanto do ar, como das águas, como sonora também, e até visual, por que não falar assim, tá? E os impactos por atividades de lazer. Quando as pessoas vão fazer o seu lazer,
geralmente, né, muito poucas têm o pensamento em pegar o seu lixinho e jogar na lixeira. Geralmente eles descartam nas vias, né, nos meios públicos, e nós conseguimos bem visualizar isso no momento em que nós vamos à praia, vamos dizer assim, né? Se for um dia de feriado, por exemplo, muitas pessoas vão, quando é no outro dia, existe o quê? Um grande número de lixo ali descartado, tá? Então, tudo isso é a partir do grande número de pessoas, de habitantes na área urbana. A mobilidade urbana e seus impactos. Os sistemas de transporte urbano são extremamente necessários à vida nas cidades, seja pela utilização de transporte público, seja pela utilização de transporte particular. As pessoas precisam se locomover no cotidiano nas cidades. Quando uma cidade não possui um sistema de transporte eficaz, o resultado é sentido por toda a população. Quando a gente fala em mobilidade urbana, é a questão de se mover dentro da cidade, né? Qual é a capacidade de se mover dentro dessa cidade? Por exemplo, nossa cidade de Maceió, né? Nossa capital, em horários, em alguns certos horários, mas praticamente o dia inteiro, né? Nós temos as principais vias que estão geralmente com grande, intenso trânsito, né? Grandes números de carros, de ônibus se locomovendo e, consequentemente, nós iremos ter o quê? Uma dificuldade dessa mobilidade, né? Grandes trânsitos, congestionamentos, tudo isso devido ao quê? Ao grande número de pessoas, grande número de carros e de veículos no geral, e principalmente quando a gente tem um sistema de transporte público deficitário, esse problema ainda vai ser maior, tá certo? Nossa cidade, Maceió, tem como é a capital, tem um sistema razoável. Mas se a gente trazer para a cidade da escola, onde essa escola está localizada, nós podemos visualizar que o transporte público é um problema, né? As empresas que estão transportando, né? Entre outros transportes, não é tão eficaz assim. E nós temos um problema com essa mobilidade, tá certo? Eu trouxe para aqui um exemplo bem claro dessa questão da mobilidade urbana. As duas imagens são da cidade de São Paulo, onde nós temos um grande número de população, nós não temos um transporte tão eficaz e, consequentemente, as pessoas, transporte público, tá? Consequentemente, as pessoas irão utilizar mais carros particulares. E o que é que vai acontecer, pessoal? É justamente os congestionamentos, né? Mais pessoas em seus veículos, quando se tivesse um transporte legal na questão público, né, coletivo, não iriam ter tantos esses congestionamentos, porque a maioria das pessoas iriam utilizar esse tipo de transporte coletivo, né? Então, é um dos problemas que nós conseguimos observar na área urbana. A poluição e a qualidade do ar nos centros urbanos. A poluição atmosférica acontece quando há acúmulo de substâncias químicas tóxicas nas camadas superiores da superfície terrestre. Como essas substâncias não são naturais, elas não são dispersadas, alterando assim os ciclos atmosféricos naturais, tá certo? Então, um outro grande problema nas áreas urbanas é a poluição atmosférica, a poluição do ar, tá? Muitas substâncias são lançadas no meio natural, no meio, vamos dizer, do ar, né, que são químicas e muito tóxicas, não fazem mal só para o meio ambiente, mas nós mesmos, seres humanos, já conseguimos sentir consequências da utilização, né, direta, vamos dizer, desses elementos químicos, tá? Mesmo sem querer, nós estamos utilizando. Então, vão para as camadas superiores, a superfície terrestre, e podem causar danos em várias camadas da nossa atmosfera, tá? Entre os principais gases tóxicos emitidos na atmosfera decorrentes do fenômeno da urbanização estão o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, o dióxido de enxofre e o dióxido de nitrogênio. Então, são gases altamente tóxicos que fazem muito mal ao meio ambiente e que fazem muito mal a nós, seres humanos.
E que engraçado que esses gases, eles são lançados no meio ambiente justamente por nós. E, consequentemente, nós iremos sofrer com ele, tá? Nós não conseguimos visualizar eles, mas eles estão no ar e podem trazer diversos problemas, doenças respiratórias, principalmente para nós seres humanos, fora dos problemas que podem gerar ao nosso meio. Uma das maneiras de determinar o nível de poluição atmosférica se dá por meio da medida de partículas em suspensão. Nesse indicador, são coletadas amostras de ar e, por meio de análises laboratoriais, são identificados a quantidade e o tamanho de partículas nocivas que são misturadas à atmosfera, tá? Então, existe um processo para se estudar ou analisar o nível de poluição que existe no ar, tá? Onde são coletadas algumas amostras do ar mesmo. Não sei se vocês conhecem aqueles potinhos de fazer exame, tá? Que a gente observa no laboratório. Então, são retirados ali algumas amostras colocadas ali. Eles vão para os laboratórios destinados mais para essa questão de poluição, tá? Vão ser analisados e vão ver a quantidade de cada gás naquela região, naquelas parcelas do ar que foi retirada, tá? Então, ali vai ver o problema real, né? Vamos dizer, uma estimativa da quantidade desses gases tóxicos no ar. Entre os efeitos da acumulação dos gases poluentes na atmosfera estão diversas alterações no seu ciclo anual, que podem levar à ocorrência de alguns fenômenos climáticos extremos, como o efeito estufa e as ilhas de calor. Tá? Então, algumas das consequências que acontecem no nosso meio ambiente, devido à grande acumulação desses gases, são esses dois aspectos: o efeito estufa e as ilhas de calor, que são tão citados, né, na atualidade na questão da proteção do meio ambiente, para não fazer com que esses efeitos eles aumentem, né? Que eles não cresçam cada vez mais e chegue um momento da gente não conseguir mais um ar puro para a nossa sobrevivência. Aí eu trouxe aqui uma imagem para vocês representando a ilha de calor, tá? Porque ocorre o efeito ilha urbana de calor. Então, nós temos a zona rural, nós temos a zona da cidade, né? Sabemos que a zona rural de uma cidade, geralmente, na atualidade, ela é menor do que a área da cidade, tá? Então, nós temos a absorção e retenção do calor, nós temos a transpiração das plantas e a evaporação das águas, tá? E a penetração da água. Então, nós podemos ver, nesse contexto, que a penetração da água para os lençóis freáticos ou aquíferos, nós teremos a maior quantidade na zona rural, não é isso? Já na zona urbana, nós teremos pouca quantidade de penetração da água, tá? Então, consequentemente, nós iremos ter o quê? Uma área de mais quente, porque nós não temos a água para fazer o equilíbrio, né? Desse tempo, desse ar. E aqui nós iremos ter áreas com mais agradáveis, justamente porque aqui nós temos grandes índices de poluição. Vocês podem ver que aqui nós temos o asfalto. O asfalto é uma forma de permear o solo e, consequentemente, a água não vai penetrar tanto. Então, nós iremos ter todo esse problema voltado à cidade. Se a gente, como está representando aqui, a cidade ela é 3 a 10 graus Celsius mais quente do que a zona rural e mais seca, tá? Na zona rural, o contexto é diferenciado. As medidas a serem adotadas para a diminuição dos impactos da poluição atmosférica decorrente do processo de intensa urbanização brasileira devem consistir em uma ação coletiva que envolva a população em geral, o poder público e as iniciativas empresariais, tá? Então, muitas pessoas cobram muito dos governos, tá? Do poder público para se controlar essa poluição, mas, infelizmente, não dependem só deles, né? Eles podem fazer a limpeza, por exemplo, de lixos a céu aberto, podem fazer a limpeza de um riacho que foi poluído, podem
os esgotos, retirar que são destinados a esse rio, mas se a população não tiver a consciência de jogar o seu lixinho na lixeira, tá? De não fazer tantos problemas para o meio ambiente, de nada vai adiantar o que o governo fez, né? Muitas pessoas botam a culpa no poder público, mas nós, como cidadãos, nós temos que cuidar também, né? Proteger e destinar aos lixos, entre outros descartes, para o seu local correto, né? Não depende só deles, nem das empresas, tá? É um conjunto. Um depende do outro. Não podemos focar em só um desses aspectos. A poluição hídrica e os rios urbanos. Então, um tipo de poluição é a poluição das nossas águas, né? Os rios que cortam as cidades estão sujeitos ao descarte de diferentes dejetos, que se originam tanto da produção industrial como da ocupação humana. As cidades brasileiras foram fundadas próximos de áreas com acesso à água. É muito comum que estes sejam os destinos de diferentes resíduos, tá? Então, os rios é um dos principais prejudicados no contexto das cidades, principalmente aqueles que estão próximos a ele, tá? Então, porque geralmente os dejetos, vamos dizer assim, os descartes dos lixos, dos esgotos, entre outros aspectos relacionados às habitações, às indústrias, são lançados nessa água, tá? A produção industrial em si também, seus dejetos, tudo são lançados nessa água e nós iremos ter uma grande poluição desses rios, tá? Na maioria das cidades brasileiras foram fundadas próximas a rios, né? E, como estão falando aí, é muito comum que esses rios recebam vários dejetos de diversas espécies, certo? Inclusive, na cidade de Maceió, nós temos as lagoas, né? Mundaú e Manguaba, que são altamente poluídas, infelizmente. Nós temos os rios que desaguam nessas lagoas, e esses rios também são altamente poluídos. Inclusive, o rio Mundaú, né, que passa na cidade de Rio Largo, ele é muito poluído e ele chega até a lagoa, consequentemente existe um processo todo de poluição nesses meios aquáticos, né? Aqui eu trouxe para vocês um dos rios mais poluídos do mundo, né? E por que não do Brasil, tá? O Rio Tietê, em São Paulo, onde muitas vezes foi visto em noticiários mostrando espumas produzidos a partir do descarte de materiais de resíduos de indústria, né? Onde muitos peixes morrem. Né? Ele é altamente prejudicado, muito poluído, tá? Ele, junto com o Rio Pinheiro, são as principais drenagens que cortam São Paulo. Então, muito esgoto lançado dele, muito resto de produção de industrial, tudo lançado nesse rio, infelizmente. O Brasil é um país de dimensões continentais e apresenta muitas diferenças na estrutura urbana territorial. Em áreas onde não são disponibilizados serviços de água encanada e nem rede de esgoto, a população em geral deposita os dejetos domésticos diretamente nas redes de drenagens próximas, tá? Então, nós temos um problema de governo, né? De atividade pública em questão dos serviços de água encanada, né? Muitas pessoas ainda no Brasil, na atualidade, não têm água encanada em sua casa, não tem um saneamento básico. O que é o saneamento básico? É o tratamento do seu esgoto, né? O tratamento, vamos dizer assim, o destinamento correto dos seus dejetos, né? Dos seus esgotos das suas casas. Geralmente, esses esgotos, eles estão a céu aberto em nossas ruas, tá? É muito raro um bairro inteiro, por exemplo, ter o saneamento básico correto. Isso é um grande problema também para os nossos rios, porque geralmente essas águas vão chegar até ele, certo? Trouxe para vocês aqui um quadrinho mostrando a questão da disponibilidade dos recursos hídricos por região. Na região norte, nós temos 4,12 habitantes de densidade demográfica, né? 4,12 habitantes por quilômetro quadrado e 68,5% dos recursos hídricos do país. No Nordeste, no nosso Nordeste, nós temos 34,15 habitantes por quilômetros quadrados e 3,3% apenas
recursos hídricos no nosso país, tá? Então, nós temos aí 5 regiões. A região sudeste, ó, se a gente for observar, ela tem 86,92%, vamos dizer assim, de habitantes por quilômetros quadrados, ou seja, 6% apenas das concentrações dos recursos hídricos do país. E se vocês imaginarem nessa concentração, principalmente nessas regiões que têm uma grande urbanização, esse pequeno número de recursos ainda são altamente prejudicados pela poluição, né? Aqui eu trouxe outro gráficozinho representando a distribuição da água no Brasil, onde o Brasil é um país privilegiado. Olhem só, né? Apesar de todos os nossos problemas sociais e econômicos, o Brasil é um país privilegiado, pois cerca de 12% da água doce superficial do planeta corre em nossos rios. O dobro de todos os rios da Austrália e Oceania, somados 42% superior ao da Europa e 25% maior do que os do continente africano. Então, questão hídrica, né? Apesar da nossa má organização, má gestão desses recursos, nós temos uma grande riqueza, tá? Então, na região norte aí, nós temos essas cores, onde o azul mais claro representa os recursos hídricos, o azul médio, vamos dizer assim, tom médio, são a superfície, e o azul escuro é a população de cada região. Então, na região norte, a gente pode observar que existe um grande número de recursos hídricos disponíveis, né? E a sua população é bem pequenininha. Mas se a gente chega ao sudeste, nós vemos que a população é maior e os recursos hídricos disponíveis são menores, né? Olhem só a distorção aí, a diferença entre essas regiões. A poluição hídrica das áreas urbanas possui origens e causas variadas, podendo ser classificadas de diferentes maneiras a partir de ambos os critérios. Em relação à origem, a poluição hídrica urbana pode ocorrer de duas formas, a pontual e a difusa. A poluição de origem pontual ocorre quando algum evento ou incidente deflagra um foco de poluição que não existia anteriormente e passa a depositar resíduos tóxicos em um local com água. O rompimento de um duto e um acidente em uma embarcação que transporta produtos químicos por via fluvial são alguns exemplos de poluição hídrica, tá? Então, a poluição pontual, vamos dizer assim, ela é ocorrida a partir de um acidente, tá? Um evento que acontece em meio às águas e, consequentemente, vai haver uma poluição. Por exemplo, nós temos o quê? O vazamento de petróleo, quando acontece aqui no Brasil. O que é que acontece naquela região? Vai ser altamente prejudicada e poluída. Outro ponto que a gente consegue também, recentemente que a gente observou, foi a poluição devido, não sei se vocês assistiram, viram na internet, aquelas grandes manchas, né, de óleo que apareceram nas praias do Nordeste, principalmente, inclusive nas praias de Maceió. Então, ali foi um estudo realizado, observou que foi um vazamento de petróleo que ocorreu em meio ao oceano e, consequentemente, chegou até as nossas praias, né? Então, tudo isso aí entra no contexto da poluição de origem pontual. Ó, uma imagem aqui representando essas partes mais escuras, justamente onde nós temos esse derramamento do petróleo, tá? A poluição de origem difusa, por sua vez, ocorre quando é difícil identificar a origem dos dejetos que estão sendo lançados nas áreas hídricas. Ou essas origens são muito diversas, incluindo diversos locais de maneira ininterrupta e contínua. Alguns exemplos são o lançamento de esgoto não tratados nas redes de drenagem, tá certo? Já nessa difusa, como já diz o nome, não tem-se como identificar precisamente de onde veio esses dejetos, tá? São de diversas origens, pode ser de casas, pode ser de indústrias, mas não se consegue identificar a origem principal, tá? Os esgotos, né? Eu falei como exemplo o lançamento de esgotos,
não tratados, que muitas vezes a gente não vai saber qual a casa que vem, né? Nós só vemos lá o estrago feito por esse lançamento desse esgoto nessas áreas de drenagem. Aí eu trouxe para aqui duas imagens mostrando, ó, a primeira canalização. Vocês podem ver que tudo cai no riacho, né? Que é justamente os esgotos das residências, principalmente. E na segunda imagem nós temos o riacho Salgadinho, que também sofre o mesmo processo da primeira imagem, tá? Muitos esgotos lançados nesse riacho, infelizmente. Já quando falamos sobre as diferentes causas da poluição hídrica, estamos considerando qual é o tipo de alteração que as atividades urbanas estão causando no ciclo natural das águas e como estas alterações estão diminuindo a disponibilidade desse recurso natural. Para tentar reverter o processo de poluição hídrica das áreas urbanas, são necessários grandes empreendimentos de despoluição. A despoluição dos rios é um processo que apresenta elevado custo e leva muito tempo para apresentar efetividade. Então, podemos dizer que a poluição que nós conseguimos observar hídrica, existe alguns meios de despoluição, mas vamos dizer que não vai se tornar despoluída assim, né? Isso é um processo, gente, que demora muito tempo para se ver uma melhoria naquele contexto. O essencial mesmo seria não poluir, tá? Não poluir mesmo de forma alguma, porque esses processos são muito demorados e alguns não chegam ao objetivo, certo? Trouxe aqui para vocês um exemplo, tá? Onde nós temos aí uma dragagem, onde é retirado por meio desses tubos, eles tentam retirar os lixos existentes nesse recurso hídrico. Então, vamos ver um pouquinho sobre ela, né? A dragagem são utilizadas em embarcações que percorrem os leitos dos rios e fazem a sucção da água, separando-a da sujeira e retirando as placas de poluição depositadas nos fundos dos rios. Esse tipo de despoluição é mais indicada para grandes rios, tá? Dragagem. Existem alguns outros tipos de dragagem, como retirada de terra, mas nesse momento nós estamos falando sobre a dragagem para retirar justamente essa sujeira. E ela é muito utilizada em grandes rios, tá? Como o Rio Amazonas, né? Que ele é muito grande, então pode ser utilizado lá. Nós temos a flotação, que é um dos aspectos também observado no tratamento da água, que a gente utiliza a água das torneiras, né? Então, a flotação é lançado o sulfato de alumínio e o polieletrolito na água, o que causa uma reação físico-química e faz com que a sujeira dos rios se separe da água, em um efeito coagulante. A poluição junta-se e flutua na água, permitindo as suas retiradas dos rios, tá? Então, esses dois elementos, quando são lançados na água, fazem com que exista uma reação física e o material, vamos dizer assim, o lixo que estava ali, eles cheguem a flutuar. E no momento dessa flutuação, pode-se haver a retirada desses lixos dessas águas, né? Então, também é um processo que demora muito e pode ser que não chegue ao seu objetivo. Trouxe aqui imagens mostrando sobre isso, ó. Vocês podem ver que essa parte em cima é onde nós encontramos os lixos, tá? Os dejetos que estavam nessa água. O gradeamento. São instaladas grades metálicas na posição vertical em áreas estratégicas da drenagem. Essas grades impedem que o objeto de dimensões maiores sejam levados pelos fluxos dos rios, sendo posteriormente retirados das águas. Então, gradeamento é justamente o processo de botar grade. Ah, professora, mas esse processo vai deixar as coisas pequenas passarem. Realmente, né? Ele só irá conseguir segurar os lixos grandes, né? Os pequeninos, eles vão passar e vão para os fluxos dos rios normalmente e, infelizmente, continuar poluindo. Os desastres ambientais das áreas urbanas. Outros impactos decorrentes do processo de urbanização brasileiro são as ocorrências de desastres ambientais. Muitas vezes, as alterações humanas no ambiente, aliadas às condições urbanas precárias e à ocupação de áreas inapropriadas, levam à ocorrência de eventos que colocam em risco a vida. Tá? Então, os desastres, muitas vezes nós nos enganamos quando dizemos desastre natural,
Mas não, é um desastre ambiental, porque o ser humano ele já interferiu ali no meio natural, né? Ele que provocou aquele processo, juntamente com os aspectos que já existiam da natureza. Os desastres ambientais são eventos que ocorrem no meio ambiente e que geram prejuízos às comunidades humanas. Em geral, os desastres ambientais afetam três tipos de elementos: as pessoas, tanto as afetadas pelo desastre, que sobreviveram, quanto as que perderam suas vidas na ocorrência do desastre, ou por efeitos subsequentes, tá? Então, as pessoas, nós seres humanos, olha, preste atenção como nós somos, né? Nós provocamos e, consequentemente, nós teremos as respostas disso, né? As consequências, né? Eu vou, por exemplo, uma região que não é apropriada para eu viver, vou lá, construo a minha casa. Eu interfiro naquele relevo, né? Toda aquela parcela. Aí vem um momento eu vou impactando, né? Fazendo impacto, e a natureza quer o seu espaço de volta, né? Procura a se ajeitar naturalmente. O que acontece? Vamos dizer, um deslizamento, tá? E aquelas pessoas que ali estavam ocupando irregularmente, consequentemente, ou irão morrer, irão perder suas casas, né? Nós temos os bens materiais, como a destruição de casas, os prejuízos financeiros decorrentes de um desastre, né? Justamente nesse processo que eu dei como exemplo, existem outros, tá? Não é só esse, não. Mas nesse processo que eu disse, na questão dos deslizamentos, né? Muitas casas são perdidas, prédios, né? Vias, ruas são devastadas. Infelizmente, é um prejuízo material também. E os recursos naturais, que também são importantes na contabilização dos danos de um desastre ambiental. Podemos ver os recursos naturais como as florestas, os rios, o solo e os ecossistemas como recursos que permitirão nossa sobrevivência, certo? Então, esses aspectos também vão ser alterados nesse processo, né, de impacto ambiental. Então, são esses três pontos aí: os recursos naturais, as pessoas, né, e os bens materiais. Aqui eu trouxe duas chaves, né, falando sobre esse processo de preservar, de conservar, de cobrança do ser humano do governo, mas que os cidadãos não estão fazendo a sua parte, né? Porque eu vou cobrar do poder público, mas se eu não estou fazendo o meu, então tem que ser uma mão de via dupla. Os dois têm que fazer a sua parte. A primeira chave fala assim: puxa, ainda bem que a prefeitura plantou esses coqueiros aqui em São Paulo. É mesmo, pensa no povo. Olhem só, né? No momento de um desastre aí, né? Um elevado número de chuvas, consequentemente inundações, e eles estão falando sobre a prefeitura, né? E o que o ser humano fez nesse momento. E a segunda imagem tem assim: guarda-chuva, é sua da chuva que vai cair, tá? Égua da chuva que vai cair. Meu bairro vai alagar de novo. E a culpa toda é desse prefeito que não faz nada. E o rapaz está fazendo o quê, gente? Jogando lixo no chão, não é isso? No meio ambiente, onde tem uma lixeira bem próxima a ele. Mas mesmo assim, ele prefere jogar em áreas que não são próprias para isso, né? Então, como eu disse, nós temos que fazer a nossa parte também. Então, pessoal, nós estamos terminando por hoje esse momento da videoaula, tá? Onde foi tratado uma pequena revisão, né? E aprofundando mais sobre esse conceito dos impactos ambientais realizados no contexto dos centros urbanos, tá? Então, aguardo vocês para o nosso segundo momento, no momento ao vivo, onde nós iremos discutir um pouco mais sobre esse conteúdo e também realizar algumas atividades. Então,